Sim? Sim, absolutamente. Então, a que ponto? Sei lá, a ponto de me fazer entrar em confronto comigo própria, com as minhas condições, com as minhas origens, com as coisas que trazia como certas. As certezas, pois. Desmontou-as. Até com as certezas das... Como é que eu diria isto? Das rebeldias. Até com as certezas das revoltas contra aquilo que me queriam impor como certo. No fundo, eu tenho como certo que o nosso silêncio não nos vai proteger, mas tenho outras coisas certas também, que é, não há nada que seja estático. Não há nada... Vida quer dizer movimento. E, portanto, por isso é que as fronteiras dos países não fazem sentido, por isso é que as fronteiras entre os corpos também não fazem sentido, por isso é que... Uns e os outros, não é? Sim. As coisas estão constantemente a mover-se e a reequilibrar-se como as placas tectónicas. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada é atriz, cantora e preparadora vocal. Decidiu-se pela teatra para viver outras vidas e canta desde que se lembra de ser gente. Chama-se Joana Manuel, nasceu em Oeiras no final dos anos 70 e contou-me que o seu apelido se deve ao seu avô Zé Manel, porque o seu pai vem de uma longa linhagem de alentejanos sem nome de família e identificados com a profissão de trabalhador, que no Baixo Alentejo é como quem diz fome. Do lado Pereira dos Santos não há engano. Cristãos novos do Alentejo, que é como quem diz marranos, que é como quem diz judeus, que não foram embora com os pais do Spinoza. Do lado dos trabalhadores, Joana anda a ver se tira a limpo essa origem. Cheira-lhe a ramo cigano. Aliás, a sua amiga Serena, orgulhosa, assegurou-lhe, ao ver uma foto do seu pai, que ele era tão bonito que de certeza que era cigano. O lado da mãe de Joana vem da zona de Castelo Rodrigo, na Beira Alta, e a maior parte imigrou, sobretudo para lá dos Pirineus. Ou seja, Joana é uma portuguesa originária, com muitas aspas, porque é também isso que para Joana português quer dizer. Imigramos para todo o lado e não somos brancos em parte nenhuma do mundo, senão nos discursos dos aldrabões que andam a papar votos para ver se nos comem as papas e os serviços públicos na cabeça. Palavras suas. Em 2013, uma intervenção de Joana Manuel na conferência Portugal Soberano viralizou nas redes sociais. Tinha sido convidada para falar sobre os desafios dos jovens, a precariedade e a imigração e deu conta da desesperança de uma geração, além de recordar a vida difícil dos pais. Este seu discurso tocou muita gente e teve milhares de visualizações no YouTube. O que mudou no país desde aí? Vou perguntar. Joana é formada na Escola Superior de Música de Lisboa, no Conservatório e no Hot Club. Chegou mesmo a ser membro do coro Gulbenkian, mas afirmou-se acima de tudo no teatro, onde tem um longo e notável percurso, além de outras tantas participações na televisão e no cinema. Este ano, Joana Manuel esteve em cena com o espetáculo musical A Família Adams, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, onde deu vida à matriarca excêntrica Morticia Adams, numa encenação de Ricardo Neves Neves. Ao longo do seu caminho, Joana Manuel trabalhou com muitas companhias e encenadores. Durante quase uma década fez parte do elenco do Teatro Nacional São João, no Porto, mas se tivesse de escolher uma família, Joana contou-me que a chamaria sempre de Praga. Como em Teatro Praga, como em Praga de gente que não anda cá para desperdiçar o tempo, o coração, os neurónios e o resto para o qual temos nomes vagos e conceitos extra-razão pura e binária. A propósito, Joana Manuel confessou-me que tem um ódiozinho no seu coração, especialmente devotado ao filósofo e físico francês René Descartes,
o pai da filosofia moderna e da famosa conclusão penso, logo existo, revirar de olhos. Vou querer que Joana me fale melhor desta sua irritação e de outras tantas, onde inclui e situa todo o tipo de palhaços e bobos da corte que, convenhamos, são os únicos que se safam. E é também por isso que there's no business like show business. Quem são os palhaços e bobos da corte de serviço que mais lhe mexem com os nervos? Vou perguntar. Neste seu caminho, Joana Manuel tem feito política e costuma preferir manter os currículos, como ela própria diz, saudavelmente separados. Isto para depois acrescentar, como se as minhas redes sociais não fossem explícitas o suficiente para me cortar as vasas profissionais. Palavras suas. Depois encolhe os ombros ao que acha ser uma inevitabilidade. Pois é. Uma atriz que tem voz política é ainda uma ameaça para a estrutura e está sempre em risco de ficar fora de cena. Mas o teatro e a arte, no geral, não é em si um ato político. O que me leva também à pergunta. Com tantas adversidades no apoio à cultura, qual o gatilho que a leva a continuar a representar? Recordo ainda que Joana participou na campanha pela legalização da IVG, deu a cara pela igualdade no casamento e, para isso, encenou e protagonizou um beijo mediático com outra mulher frente à Assembleia da República, ambas vestidas de noiva. Isto, entre outras lutas da comunidade LGBTQIA+, e integrou o grupo inicial que convocou a manifestação Que se lixa Troika, Queremos as Nossas Vidas, de 15 de setembro de 2012. Bem como os vários grupos alargados que convocaram as manifestações seguintes até outubro de 2013. Joana confessou-me ainda que tem a mania de tentar ensinar a toda a gente a estrutura da letra da grândula para que a malta deixe de se espalhar recorrentemente ao comprido na segunda estrofe. Quem nunca? Embora Joana dê conta que já não aguenta manifes em modo terapia de grupo, repetindo as mesmas cantilenas, quando, na sua opinião, já podíamos começar a perceber que gritar somos muitos, muitos mil e etc. não nos livra de apanhar na boca à porta de um teatro no 10 de junho. Palavras de novo suas. Ainda assim, todos os anos, junta-se ao desfile do 25 de Abril e lá está ela a descer à Avenida da Liberdade de cravo na mão. If you wanna kill me, I'll be there, atira Joana. Que se mantém cética com o rumo das coisas e está certa que o papá e a mamã das instituições não são o que nos vai safar, afirmando-se mesmo pessimista como o filósofo italiano Franco Bifo Berardi, o tal que considera que a espécie humana não sobreviverá a este século. Um pensador que é da opinião de que temos de criar as condições para a alegria e a solidariedade durante a agonia. Joana usa menos floreados do que Bifo e acha mesmo que estamos fritos, a não ser que aconteça algo. E ninguém sabe que algo será. Mas, segundo Joana, estará intimamente relacionado com o encarar dos nossos traumas, particulares e coletivos, presentes e intergeracionais, e com beber copos relaxadamente com todos os nossos demónios. Estaremos preparados para esse brinde interior dos infernos? Vou perguntar também. E assim Joana diz que a única coisa que tem mesmo certa é que o nosso silêncio não nos vai proteger, como escreveu a Audre Lorde, e que calados vamos morrer na mesma. O que mais é acrescentar nesta intro? Que Joana costuma ser morena, mas agora está loira, loiríssima, como a cantora icónica Rafaela Carrà. Tanta auguro e prrr, porque pode, porque lhe fica bem e porque considera ter a melhor profissão do mundo e a pior. E agora Joana ajuda-me. There's no business like show business, they smile when they are. There's no people like show people, they smile when they are low. É isto. E além de tudo isto, Joana escreve por vezes uns textos, uns textões. É de prosa danada e afiada. Umas merdas, diz ela. E gosta muito, muito, muito de ler em voz alta e em voz baixa também. Bom, vai ter a oportunidade de fazer isso mesmo neste podcast. E nós vamos gostar tanto de a ouvir. Vamos ver até onde é que vai esta conversa. Olá, Joana Manuel, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo Mendonça, muito obrigada por me receberes. Obrigado por teres vindo. Estou muito feliz. Eu também. Estás aqui. Eu também. Vamos conversar? Vamos embora? Bora.
Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Então comece já por isto. Uma atriz que tem voz política é ainda uma ameaça para as estruturas e está sempre em risco de ficar fora de cena e dos projetos? Eu acho que uma atriz ou qualquer outro profissional, não é? Podes sempre pensar que um ator tem por defeito, por inerência da sua profissão, mais visibilidade. Mas, na verdade, essa tua pergunta remete-me para uma reflexão sobre liberdade e democracia e, como diz o Sérgio Godinho, não é? A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, mas erga-se a liberdade ao meio. Parabéns ao Sérgio. Não é? Parabéns ao Sérgio, que fez 80 anos ontem. Encha-se de justiça ao fosso e erga-se a liberdade ao meio. Porque de invenções está o inferno cheio. Pois. E liberdade de expressão não é em si só democracia, embora possamos todos concordar que não há democracia sem liberdade de expressão. Agora, se eu não sei o que é que vou comer amanhã, se eu preciso trabalhar 12 horas por dia fora os commute, é a palavra que me vem à cabeça, né? fora os transportes para casa, 2 horas para um lado, 2 horas para o outro, na melhor das hipóteses. Se tivermos dinheiro para pagar uma casa e não estivermos a tentar defendê-la de ser demolida no bairro do Talude, por exemplo, se eu trabalhar noutro tipo qualquer de instituição, seja uma empresa, seja uma corporação de média, por exemplo, e se a minha liberdade de expressão puser em causa a minha própria substituição, a minha própria subsistência, a minha própria substituição foi uma espécie de ato falhado. Pois, porque poderá haver uma substituição dramática. Exatamente. Que põe em causa o sustento. E aí não há espaço. Não há muito espaço. Não há espaço. Não há espaço. Ainda hoje estava a ler, por acaso agora já nem sei qual era a fonte, mas estava a ler qualquer coisa sobre a noção de democracia, que nós andamos com ela na boca, sobre o Estado e a representatividade e o povo votar e supostamente ter lá os seus representantes, embora, como disse há uns dias o Brito Guterres, estamos sobre-representados por gente que não representa ninguém. Quando passamos para as empresas, de repente a noção é completamente ao contrário. De repente há uma pessoa que pode decidir por tudo e às vezes essa pessoa já é o filho ou o neto da pessoa que fundou, que não tem qualquer relação com o trabalho que se faz na própria empresa. E aí a democracia já não interessa. E, na verdade, a realidade concreta da vida das pessoas está muito mais relacionada com esta falta de democracia nos locais de trabalho do que com a democracia formal em que nós vivemos politicamente falando. Claro, que também implica com as suas vidas, claro. Obviamente. Então, e importa não esquecer. Uma atriz expõe-se, obviamente, então quando fala publicamente... Voltámos aí. E então, quando uma atriz se expõe e fala publicamente e incomoda e põe o dedo nas feridas... A boca no trombone. A boca no trombone. Bela expressão, Joana. Eu gosto muito de trombones. Gosto muito. Tem uma fatura, não é? Tu tens tido uma fatura por causa de seres reivindicativa. Eu não posso garantir que tenha, mas tu tens, nos escritos que trocamos desta a partir do momento em que eu sim. sou aquela bela palavra que se chama freelancer, não é? Não tenho um contrato de trabalho, portanto não tenho grandes defesas em termos de direito laboral. A partir do momento em que trabalho ao projeto, em que eventualmente estou dependente de ser escolhida pelas pessoas para integrar determinados projetos, obviamente que isso a montante imagino que influencie. Tens sentido essa fatura ou é algo que tenho e sinto também quando estou nos projetos que às vezes o facto, por exemplo, de ter uma vida sindical também e portanto já tive discussões sobre mas os teus colegas nunca se chatearam com isto, não sei o que assim, mas os meus colegas acham que um contrato de serviços, um contrato de prestação de serviço é a mesma coisa que um contrato de trabalho e eu trabalhei com isso durante muitos anos e tenho a noção do que é que os conceitos querem dizer e ponho problemas às vezes nas produções. Quando as coisas não estão bem, eu digo, não tenho por hábito ficar calada. E não há essa cultura da boa discussão? Não, há a cultura do fazer de conta que estamos aqui todos muito amigos e temos uma vibe muito fixe, isto é o clube da sorte e da alegria, até haver alguém que chateia quem manda. Na verdade, e isto não sou eu que digo, são pessoas que têm consecutivamente trabalhado comigo que me dizem, é tão fácil trabalhar contigo.
Portanto, há esta contradição. Eu acho que o profissionalismo também dá para os dois lados, não é? Dá para, eu também tenho o meu espaço de liberdade aqui, que é defender o meu território de trabalhar com um mínimo de princípios que se seguem. No fundo é isso, e eu vou tentando fazer essa negociação à medida que trabalho. E depois em palco... Acho que já perdi mais 10 trabalhos só com esta conversa agora. E depois em palco és a força que és. Em palco não existe mais nada. Quando estás em cima do palco, e é isso que o palco tem de extraordinário. Então, para ti, o que é que tem o palco? Qual é o gatilho que te faz continuar, apesar das adversidades? Tu disseste isso no texto e eu ri-me logo por dentro, porque é capaz de ser dos sítios onde eu sou mais feliz. Sim. Não é o único, porque a vida é tão lata e há tantas coisas tão extraordinárias, mas o palco para já tem uma coisa que é obriga-te a viver no presente, e é uma coisa muito concreta, que é tinha aqui uma marcação que não correu bem, tu não podes ficar a pensar naquele momento porque é que não podes tentar resolver o que não correu bem, porque já estás noutro momento a seguir e tu tens de estar sempre atento. Pay attention, motherfucker. Estás constantemente a ouvir, estás constantemente presente, estás constantemente em contacto com o teu dentro e o teu fora e com o que se passa à volta. E com a personagem. Com os teus colegas, com a energia, com a equipa técnica, com tudo, não é? Porque um follow spot também é uma contracena. Estás a falar da falha, como é que relacionas com a falha? Sim. Sendo que em palco e procura-se não falhar. Sim, mas se a tua primeira preocupação no palco for não falhar, então não só falhas, e isso é fatal como o destino, mas também a questão é que o que levas para a cena ou para o platô, se estiveres a filmar, é a mesma coisa. Se a tua preocupação for ser correto, fazer bem, o que é que os outros estão a ver, o que é que os outros estão a pensar de mim, não posso falhar, onde é que vem a energia da personagem? É verdade, não é? Já tens 5 prioridades antes disto. Para mim, o truque do trabalho de ator é prepara e esquece tudo a partir do momento em que entras. E depois o que é que acontece? É o teu instrumento que toma conta e o teu corpo toma conta. Até porque se tu quiseres controlar tudo, as coisas que podiam aparecer que estão fora do teu controle não aparecem. Qual é o gatilho que te faz continuar a representar apesar de todas as dificuldades? Eu acho que é isso. Eu tenho duas frases muito presentes que me definem o que é o teatro. Uma é do André Teodósio, lá vamos à Praga, não é? Que diz que o teatro é a ciência da experiência. Que bonita essa e que ideia. Me faz todo o sentido. E outra é o Zé Mário Branco, que falava do teatro como a arte da presença. A arte da presença. E por isso é que às vezes as coisas mais fortes que tu tens na vida não têm texto sequer. É uma pessoa que está lá. Zé Mário Branco que está lá inteira. Ela e as suas personagens e aquela história, não é? Zé Podemos Mário até Branco... discutir se existem personagens. Então? Não sei se existem. Existem situações, situações, condições, momentos em que tu estás e nos quais tu ages e reages. E escutas. É o que eu, quando dou aulas a atores, a aspirantes a atores, ou a atores, às vezes já são atores que me parecem. E às vezes aspiradores. E às vezes aspiradores também. O que neste caso pode ser um elogio, não é? Pessoas que são aspiradoras são pessoas que estão a... de cultura. Exato. Esponjas. Eu pergunto sempre isto, agora já estou a dar de barato. É a trick question que eu faço. Qual é o trabalho de um ator? E eles dizem-me, é criar uma personagem, é decorar um texto e saber dizer um texto. E fico sempre muito contente quando há alguém que me diz ouvir. É o primeiro ponto de tudo, é ouvir. Se tu ouvires, não precisas de pensar como é que vais responder, porque o teu instrumento vai responder. E isso aplica-se na vida, não, Joana? Ai, completamente. Completamente. O teatro salvou uma vida. Sim? Sim, absolutamente. Então, a que ponto? Sei lá, a ponto de me fazer entrar em confronto comigo própria, com as minhas condições, com as minhas origens, com as coisas que trazia como certas. As certezas, pois. Desmontou-as. Até com as certezas como é que eu diria isto? Das rebeldias. Até com as certezas das revoltas contra aquilo que me queriam impor como certo. No fundo, eu tenho como certo que o nosso silêncio não nos vai proteger, mas tenho outras coisas certas também, que é, não há nada que seja estático.
Não há nada. Vida quer dizer movimento. E, portanto, por isso é que as fronteiras dos países não fazem sentido. Por isso é que as fronteiras entre os corpos também não fazem sentido. Por isso é que... Uns e os outros, não é? Sim. As coisas estão constantemente a mover-se e a reequilibrar-se, como as placas tectónicas, como o universo. E a desequilibrar-se também, como temos visto e sentido por cá e lá fora. Falaste de Zé Mário Branco como grande referência sempre, para ti, sempre. Para nós. A cantiga é uma arma, o teatro é uma arma? Acho que tudo pode ser uma arma. Era um bocado como estávamos a falar há pouco, não é? E o Zé Mário insistia muito nisso quando falava nessa canção. Porque ele dizia, a cantiga é uma arma quando a luta acompanhar. O faduncho, choradinho de tavernas e salões, etc. Não é? Qualquer arma muda de cariz e muda de alvo e, portanto, muda de objetivo e muda de resultado consoante as mãos em que está. E, portanto, é sempre uma arma, e por isso é que ele dizia que não se reconhecia na expressão cantor de intervenção. E eu, enquanto fui vocalista de Del Sur, que era um bocado vista como uma banda também de intervenção, gosto mais de protesto, como o Zé Mário também gostava mais, porque não há nada que não intervenha. Não há nada que não intervenha. O teatro é um ato político, na tua opinião? Ou pode ser um ato político? Sim. É esse que te interessa mais? Não, esse tipo de teatro e forma de estar em palco? Isto são coisas muito complicadas. Pensei. Eu acho que estar vivo, estar presente, estar no momento e estar à procura não é de uma verdade universal, mas é das verdades que vão surgindo e que nós deixamos surgir e que somos capazes de descobrir. E das questões. E das questões. Às vezes são questões, antes da resposta do que é que se... Tu vens cheio de respostas e a vida de repente muda-te as perguntas, não é? Ai, sim. O teatro serve para isso, não é? Também. Para desarrumá-las. Portanto, sim, é um ato político. Isto não quer dizer que o único teatro que me interessa seja Brecht. Que não é. E que um espetáculo que não tenha declaradamente um objetivo político ou que não seja... Pronto, não vou já saltar para aqui porque vamos falar disto mais tarde. Mas há uma coisa no movimento folk que se chamava... quando se fala de uma ação, de uma coisa específica, são as topical songs. Ou seja, se é uma coisa tópica ou não, que tem um assunto específico, não é só isso que é político. Eu acho que tudo pode ser político independentemente de... Ou tudo é político independentemente de trazer essa... Eu não gosto nada de etiquetas. Uma coisa que me chateia. A família Addams, por exemplo, É isso, estava a pensar um nisso. espetáculo altamente político. Porquê? Bom, para já... Porque olha, leva as pessoas, para já, tira as pessoas de casa para ver um espetáculo. logo isso, Não achas? obrigar-te a mexer é bom. Não é? Sim, logo. Por outro, uma coisa que eu aprendi durante esta produção e que eu não sabia, com um colega meu do elenco, que é o André Lourenço, e que já tinha ensinado a sua própria versão da família Addams, e que me disse, é que a origem disto é o Charles Addams a gozar com os católicos. Daí a ligação com os instrumentos de vou relaxar para a sala de tortura. Porque nós adoramos um ser que está pregado numa cruz com... Uau. pregos. E eu, ei pá, mas foi tipo epifania. Eu nunca tinha pensado nisso, já tinha visto uma data de camadas nisto, mas essa ainda não tinha visto. Brinca com uma série de códigos. Não é? Sim, e depois a sitcom, numa altura em que tinhas aquelas famílias muito tradicionais da dona de casa e o homem que vai trabalhar. Dona de casa perfeita. Americana, não é? Sim, e depois de repente tens uma Morticia que é melhor nos desportos que o Gomes. Que não, ela não trabalha, mas ele também não. Eles estão todos sempre lá em casa. Tudo aquilo já era muito subversivo em termos de cultura social, não é? Depois os filmes são brilhantes. O segundo, o Family Addams Values, é maravilhoso. E hoje em dia seria acusado de woke. Pois. Benza a Deus. Gostaste da versão, tu fizeste Morticia, gostaste da versão da Angélica Huston? A Angélica Huston é a referência sempre. A Angélica Huston é maravilhosa. É uma diva, não é? De atrizaça, não é? E nós tentámos com o Denis Correia, que foi lá ajudar-nos a fazer as make-ups.
Digo ajudar-nos porque ele depois não esteve presente na produção toda, tivemos de ser nós a desenvencilharmos-nos com os nossos próprios talentos. Tentámos reproduzir uma coisa que acontece no filme, que é ela está constantemente na penumbra, mas com um feixe de luz nos olhos. Isso é incrível. E portanto é tipo, tu enches-te de branco, mulher, tu pões muito de branco à volta desses olhos para tentar reproduzir aquilo. Olha, estamos a falar disto, teatro, política, teatro, a vida, neste movimento, nesta nova legislatura, com este governo. O Ministério da Cultura deixou de ter uma pasta só para si, dividia agora com a juventude e o desporto. Sim. Como é que olhas para isto? Isto preocupa-te? Faz-te sentido? Como é que olho para isto? Sabes aquela imagem muito icónica da mocidade portuguesa, que é um rapazinho com um tamborzinho? É assim que olho para isto. É a imagem que eu vejo quando vejo Ministério da Cultura, da Juventude e do Desporto. É assim, primeiro, como se a juventude e o desporto não fossem tópicos em si que merecessem atenção plena. Não é? É um bocadinho como o Ministério da Educação, o ensino superior agora estar no resto da educação em vez de haver Ministério da Ciência e do Ensino Superior, e está a dar estes belos resultados que nós estamos a dar, que nós estamos a ver. Este ministro é sinistro. E sim, isto é sempre um sinal, não é? Não termos um Ministério da Cultura independente e que se dedique só a essa questão, é logo um sinal de como é que as coisas são encaradas. Os poderes. Os poderes. Sim. Não é só as artes, a cultura também é património. A cultura, os direitos que nós temos na Constituição em relação à cultura não são só de fruição, são de capacidade de criação. Ou seja, tem a ver com tudo, tem a ver com associativismo, tem a ver com apoios a companhias amadoras, por exemplo, de onde vêm depois muitos atores. E há muitos teatros abandonados, temos dado conta nas cidades, não é? Tem a ver com o cinema, tem a ver com apoios à criação literária, tem a ver com tudo e mais um par de botas. Bom, tu com botas ou outro tipo de calçado andaste por muitos caminhos até chegar ao teatro. Passaste pelas ciências da comunicação, um semestre, não sei se isso conta. Mas houve esta hipótese de pensamento desse caminho. Na música trabalhaste no coro Gulbenkian e tens formação variada. Sou senhora doutora cantora. Uau! Que eu costumo dizer. Isso é muito importante até para a vida e certamente para estes teatros todos musicais onde tens feito muita coisa. Mas descobriste-te atriz nesse caminho? Como é que acontece? Sempre soube. Sempre soubeste. Acho que andei por atalhos, caminhos paralelos. Olha, e pronto, eu não me posso despir, não é? Mas já falámos da questão de tirar a roupa e expor-te. Há uma coisa que é um trauma particular mesmo, de eu ter dito, para aí com 10 ou 11 anos, ao meu pai: eu acho que o que eu quero é ser atriz. E ele reagiu assim: tu, não tens lata. E matou-me. Matou-me. E se calhar todo o percurso que eu fiz até chegar finalmente a um palco como atriz e dizer: espera aí, eu sou atriz, eu não peço desculpa a ninguém por ser atriz. Mas demoraste? Demorei. E quando comecei a estar no teatro era muito encarada pelo meio, tenho a noção disso. Há algumas pessoas até que não foram particularmente agradáveis comigo a expressar isso, que tu estás lá porque cantas. Ui, estás a ver? Uma penetra. E depois achei muita graça, porque depois entretanto o tempo passa e tu quase não das conta. E às vezes dou para mim a pensar: credo, que horror. Quando eu percebi que tinha 20 anos em cima de teatro profissional, caiu-me tudo ao chão. E agora que já estamos em 2025, já tenho 24. 24. Vamos a brincar. E olhando para esses 24 anos, qual é o balanço? Não, o que eu te ia dizer é que quando a coisa deu a volta foi quando eu fiz, acho que foi quando fiz o demo com a Praga no São Luís, esse espetáculo icónico em que nós enchemos o fosso da orquestra com água. Aquilo era um musical, chamava-se Demo, a Praga Musical. E era da loucura. E foi mesmo uma loucura. Aquilo era abrir aqueles primeiros 45 minutos, que era a primeira parte, era uma cena maravilhosa. Aproveitar para fazer publicidade. O vinil anda aí e sim, ele existe. É um objeto lindo e foi gravado nos estúdios da Amus.
E a música é genial, da Kevin Blackton e do Christopher Flieger, criada em criação coletiva, tudo aquilo. E eu tive muitas pessoas a dizerem: eu não sabia que tu cantavas! E eu pensei: pumba, já está, já passei a fronteira, está-se bem. Que bom. Para mim é Esqueceram-se tipo... para voltar a surpreender-se. Não, havia pessoas que não sabiam. Eu era atriz. Eu Claro. não fazia ideia que aquela pessoa cantava. E eu, ok, já passaste o Rubicão. Está tudo O bem. Rubicão. Passaste o Rubicão. Está ótimo. Tu estreaste-te num musical, não é? Eu estreiei-me num musical infantil. É verdade. Sim. Mas ainda antes, há aqui esta coisa de... O que nos dizem na infância... É lixado. É lixado, não é? Não é só o que nos dizem às vezes não verbalmente. Não verbalmente, seja na família ou fora dela, marca-nos, não é? E se acreditam em nós, pode ajudar muito o nosso percurso, e se não acreditam em nós, pode ser uma mácula. Se tu disseres a uma criança que ela é burra, ela vai ser burra. Ponto. Ou se tu não és capaz disto ou daquilo. Sim, se tu és uma criança de medos e de bloqueios e de violência. E o abuso é a regra, não é a exceção. Nas famílias. Eu acho que no geral sim. A família é a base da sociedade e isso nota-se. Pois é uma vida inteira para curar isso, não é? Bom, mas isto foi, enfim, foi um momento da tua infância que conseguiste resolver. Todos nós temos, de uma maneira ou de outra, outros. Sim, eu tenho estas histórias, outras pessoas têm outras. E algumas muito mais cabrosas do que qualquer uma que eu possa comentávamos antes de arrancarmos que, podemos celebrar por muitas razões os nossos pais e outras pessoas, se calhar, até porque menos. Quando começas a fazer o teu trabalho e começas a encarar os teus traumas, e por isso é que eu acho que aquilo que tu disseste no texto, se há alguma saída para este imbróglio em que nós estamos todos, ela passa por encararmos os nossos traumas individuais e coletivos e transgeracionais. Eu fiz psicanálise com um homem maravilhoso que infelizmente morreu de Covid, chamado José Gabriel Pereira Bastos, e ele falava... Olha, a minha entrevistada recente, a Joana, entrevistaste a Joana, Madalena Sá Fernandes, não. Okay. Também teve-o como terapeuta, e ele era pai de uma colega da Joana Pereira Bastos. Claro. Sim. O Zé Gabriel é assim uma pessoa que eu vou levar cá dentro para o resto da vida, e eu sinto que continuo a fazer psicanálise com ele porque as conversas continuam a decorrer. Conversas filosóficas na minha cabeça, cá dentro do meu instrumento, não é? E ele falava mesmo especificamente de uma epidemia transgeracional. Que epidemia é essa? Tem a ver com isto, com as coisas que são... Eu quando penso, quando eu faço o meu trabalho individual e encaro os meus traumas e percebo como é que eles se refletem no meu corpo, como é que o meu corpo age independentemente da minha vontade em reação a determinados gatilhos e porquê, eu também começo a compreender melhor que os meus pais não são só os maus da fita do meu filme. Os meus pais são eles próprios crianças abusadas que ainda tinham menos instrumentos do que eu para lidar com os traumas que foram infligidos sobre eles. E vamos percebendo isso ao longo dos anos. E os pais deles. E os teus pais passaram muitas dificuldades, não é? Sim. Muita pobreza. Sim. Foste contando. A tua mãe emigrou para a França, não é? Minha mãe emigrou já com 18 anos, porque aos 9 foi metida num comboio sozinha para vir da Beira para Lisboa trabalhar numa casa de família rica. Aos 9? Aos 9. Para servir. Eu aos 9 não andava sozinha a transportes públicos. E o teu pai também passou... Meu pai veio aos 12 do Baixo Alentejo, sozinho. Pois. Portugal real, não é? Portugal. Que foi ontem. Como é que era? Naquele tempo é que era bom? Pois. Naquele tempo é que era bom. Saudosismos, não é? Eu fui recuperar agora, na sequência destas... não, por acaso até nem foi necessariamente na sequência das eleições. Foi por causa de um vídeo que me foi pedido pela UCBAR, pela produtora do filme do Vicente Alves do O, Os Portugueses. Pediram aos vários atores para fazerem um vídeo de 2 minutos sobre o que é que era para eles serem portugueses. E eu fiz um videozinho a falar sobre o que é que era para mim ser portuguesa. Uma das coisas que eu digo é ser portuguesa é ter metade da família em França. Outra coisa que eu conto nesse vídeo foi uma coisa que me aconteceu, fez há pouco tempo 1 ano, e teve a ver com os 50 anos do 25 de Abril. Eu moro perto de uma escola primária e os putos andaram a aprender a grândola na escola. E eu tenho muitos vizinhos do Bangladesh, da Índia, do Paquistão,
Pá, e eu tinha acabado de chegar de uma viagem e estava em casa tipo a estender roupa e de repente ouço uma voz infantil do lado de fora da janela a cantar a Grândola toda, certinha, sem se espalhar na segunda estrofe. E vou à janela e vejo 2 putos paquistaneses, um com uns 8, 9, 10 anos e o irmão 2 ou 3 anos mais novo, a subirem a rua e a cantarem a canção que tinham aprendido na escola. Bolas. E eu fiquei, foi tipo... O meu dia ficou feito logo de manhã, sabes? E fui à janela e ainda cantei a última estrofe com ele e mandei-lhe um beijinho e ele entrou em casa todo enfiado, assim meio com um sorriso de orelha a orelha, mas muito envergonhado. E eu conto isso no vídeo. Para mim, ser português é isto. É ir à janela ouvir o meu vizinho paquistanês a cantar a Grândola Vila Morena. Bem, a chuva de comentários fachos que eu tive nas redes sociais não estás bem a ver. Ah, sim? Sim. Pois. Obviamente. E várias pessoas me vieram falar de naquele tempo é que era bom e etc e tal, e então eu fui desencantar um mapa que eu vi passar uma vez e nunca mais me esqueci, que é o mapa mundial da fome nos anos 60, quando Portugal não era um país pequeno, ia do Minho até Timor, não é verdade? E tudo o que são territórios na altura sob a administração portuguesa estão pintados a negro no mapa mundial da fome. Em todos havia fome, na metrópole também. Muitas das pessoas que falam do que é que mudou no 25 de Abril foi começámos a ter fruta em casa. Para além das pessoas, dos lugares ocupados, como é que eram tratadas, não é? Sim, é isso. Agora vamos começar a falar de colonialismo. Não tarda, estamos a falar sobre a Palestina, não é? Pois é, já lá vamos. Mas sim, também importa dar esse lado, não é? Sim. A que preço e com que fatura Portugal se estendia para as colónias, não é? Sim. E obrigado por essa partilha também do teu percurso e do olhar para trás. Há pouca memória, estamos também é por falta de memória que estamos a caminhar para onde estamos, com uma extrema-direita a crescer no mundo e por cá. Não sei se há pouca memória, não sei se isto são ciclos. Em tempos diziam-me que nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000 ainda era muito presente o que é que tinha sido o nazismo, o que é que tinham sido os fascismos europeus, e isso ainda estava muito colado às direitas e sobretudo às direitas mais extremas, e que agora elas aparecem como sendo uma coisa nova. Pois, aos jovens rebeldes não sei, eu estive em Pompeia, como tu já estiveste, agora esta semana passada. E há uma casa de um grande mercador que tem um ladrilho à entrada que diz salve lucro. Então... Salve lucro. Pois, Sabes o que é que lhe aconteceu? Levou com o Vesúvio também. Pois. O chamado morreram todos. Sim, Sim. Morreram todos. E na verdade aquele senhor, hoje em dia, está aí. Vota na Iniciativa Liberal, vota no PSD, vota no Chega. Isso aí para mim são 3 forças, é uma moeda com 3 faces. Pois. Tu, nos escritos que trocámos, disseste que andas pessimista, que achas que estamos fritos. É fritos para não usar outra palavra começada por F. Exato. E falas do filósofo italiano Franco Bifo Berardi, o tal, que sobre isto mesmo e nos caminhos em que estamos, no mundo, a espécie humana não sobreviverá a este século, diz ele. Achas isto? Que estamos fritos e que não vamos sobreviver a este século? Eu gostava bué de ser vidente. E eu se calhar acho que nós estamos fritos já há muito tempo, não é de agora. Mas depende da hora e depende do dia. Depende da hora, depende do dia. É, na verdade é isso. Porque nesta hora. esta hora, como estou aqui contigo e estou confortável e sinto-me bem, se não começar a pensar no que é que se passa para fora das 4 paredes do estúdio, não sei, porque a questão é, há um ingrediente extra no que nós estamos a passar agora, por mais que possamos olhar para estas coisas como ciclos, há um ingrediente extra que é a questão climática. E que une isto tudo, não é? Tens pessoas que andaram em lutas no fim dos anos 70 a mandar vir porque os putos atiraram sopa Campbell por cima dos girassóis do Van Gogh e que não conseguem fazer uma autorreflexão e pensar sobre o que é que quer dizer a ação direta. E o que é que se passa com o ambiente? E o que é que se passa e a que ponto é que tu estás da aniquilação? Porque temos de salvar o planeta, mas houve lá, cagando a presunção, mas salvar o planeta está-se marinando para ti.
Vai ficar tudo bem, como diziam os autocolantes da Covid. Vai ficar tudo bem quando nós quinarmos todos. O planeta vai regenerar. Como naqueles prédios em ruína, que vemos árvores a surgir no meio de paredes e janelas, não é? E há espécies que provavelmente estão perdidas para sempre, graças à ação humana, mas aparecerão novas. Isto não vai acabar aqui. E ao mesmo tempo... Nós é que não somos tão importantes como pensamos. Mas isto para dizer o quê? Que há essa componente de sensação de fim do mundo iminente, que não é só um fim do mundo de pensamento mágico, não é? Já tiveste vários momentos na história em que as pessoas achavam que o mundo ia acabar por alguma razão. O ano 2000, não é? Quanto mais não fosse por causa do bug informático do ano 2000, ou o fim do mundo maia, lembras-te disso? Pois é. Eu lembro-me que havia pessoas que andavam a postar na net a dizer: eu sei que o mundo não vai acabar em 2012. Havia o final do milénio que se achava que... Havia isso, sim. Mas havia uma suposta previsão do fim do mundo para 2011 ou 2012. E havia gente a dizer: não, eu sei que não vai acabar porque esta lata de feijões que eu tenho aqui, o prazo só acaba em 2015. Está certo. Portanto, eu tenho a certeza que o mundo não vai acabar agora. Mas isto não vem de pensamento mágico. Isto vem de uma coisa muito concreta que nós estamos a ver acontecer. E que vai tornar a vida na Terra cada vez mais insuportável para nós todos. E isso põe-me num sítio pessimista, de facto. Agora eu vejo muita gente e muitas movimentações políticas, sociais, de pensamento, até de espiritualidade, a acontecerem. E malta jovem, e malta nova também, sinais de esperança. Portanto, mudando a hora, agora mudamos a hora, sim. Há sinais de esperança também. No pensamento, na atitude... as novas gerações também são isso. Há coisas que estão muito in your face, não é? Mas as novas gerações também são o grosso do eleitorado, por exemplo, da Iniciativa Liberal. Da extrema-direita. E da extrema-direita. Sabemos, mas também há muitos jovens, aliás, o ativismo climático é feito muito jovem, não é? Os tais que referiste com ações sim, por mais exemplo, mediáticas. Se calhar a figura mais icónica desse ativismo é a Greta Thunberg. Que está agora a caminho de Gaza. Que está agora a caminho de Gaza, humanitária, pela segunda vez. Com a Sofia Aparício, a Mariana Mortágua e o Miguel Duarte. E a Greta, é engraçado porque a Greta Thunberg é um exemplo de como nós tendemos a destruir, a matar. Porque a Greta Thunberg tem sido, para já foi a paparicada quando lhes parecia que ela era inofensiva, era só uma menina sueca rica que dizia umas coisas sobre o ambiente fofinha. Mas já na altura havia pessoas a dizer que ela devia estar na escola, não devia andar a fazer greves climáticas, que ela fazia só à sexta-feira até. O chamado vai para casa brincar com as bonecas. Exatamente. E houve uma fase em que havia uma certa esquerda, por exemplo, que dizia ela é um asset do ecocapitalismo, não é? Do capitalismo verde. Ela não tem a noção da luta de classes, do não sei quê, aquilo é treta, aquilo é um bíbelo. Mas ela, desde o início, ela sempre falou não só nas consequências que as pessoas aqui no hemisfério norte vão sofrer, como das consequências que as pessoas nos países mais pobres, que são tão pobres que nós vamos lá roubar-lhes a riqueza toda, porque eles são pobres, por essência, já estavam a sofrer. E ela sempre, é uma condescendência com ela e com os jovens. Ela sempre fez ativistas. O cruzamento. E também é por isso que agora está tão ativa na questão palestiniana, porque a questão palestiniana não diz respeito só à Palestina, diz respeito ao mundo inteiro. E podemos pegar logo no problema climático. Estás numa fase de ruptura, climaticamente falando, o que é que tu vais fazer? Lançar bombas. Uma guerra, nós já arrebentámos todos os níveis, mais níveis do que os aviões privados. Não é? Portanto, objetivamente, sem pensar em termos humanos, estamos a destruir isto tudo ainda mais velozmente do que já estávamos. Mas o que a Greta Thunberg mostra e compreende, e na verdade sempre compreendeu, foi acrescendo e articulando cada vez mais esse discurso, é que isto está tudo ligado. E a Palestina está ligada com o Sudão, e está tudo ligado com a crise climática, e está tudo ligado com a falência total de um modelo que é o que é que o lucro faz avançar seja o que for, quando isso nunca foi verdade. Mesmo com a nossa autodestruição. Pois. Enquanto planeta, enquanto humanidade, sim. Enquanto seres humanos, não é? Sim. Levaste-nos para este tema de Gaza e não dá para falar da Greta sem falar desta viagem. Não dá para falar do presente sem falar de Gaza, não é? É isso. E esta embarcação, que são muitas embarcações, acho que é a maior flotilha de sempre. A maior flotilha de sempre.
muitos países envolvidos e muitas embarcações, e portanto no passado já vários barcos foram atacados e houve ativistas que morreram. Há sempre muita agressividade da parte de Israel, que em águas internacionais, e apesar do direito internacional Não interessa. não se lhes e aplica. interrompem esta... Não se lhes aplica como nunca se aplicou a nenhuma potência colonial, porque é disso que estamos a Estas falar. missões- Colonialismo e supremacia branca é aquilo que está a ser discutido até agora. Importa dizer que a flotilha humanitária pretende quebrar o cerco ilegal israelita e levar ajuda humanitária àquele território em Gaza, onde as pessoas estão a morrer à fome, ao tiro e à bomba. Fala-se, todas as organizações principais, Guterres incluído, que há um genocídio em Gaza, a olhos claros e a olhos nus, e boa parte do mundo ainda está a subir para o lado, não? Eu nem sei o que é de chamar a isto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considera inusitado proteger a flotilha com ajuda Exato. humanitária e considera que não tem qualquer obrigação ao abrigo do direito internacional de acompanhar e proteger a flotilha. Ao contrário do governo português, o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol garantiu que o país vai dar toda a proteção diplomática e consular à flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona. Que comentário sobre isto, sobre a posição do nosso governo e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel? Acho que é abaixo de cão. É miserável. É miserável e, entre outras coisas, não é digna de um ministério de um país soberano. Não vamos agora pôr a frota da Armada Portuguesa a acompanhar esta flotilha ou a desencadear uma guerra contra Israel. Não sei bem o que é que se pretende, diz Não sabe. Paulo Rangel. Portanto, ele não soube as histórias das flotilhas anteriores, não sabe o que é que elas pretendem, não sabe que o que se pretende, entre outras coisas, é que todas estas potências do Atlântico parem de vender armas a Israel, parem de deixar passar os aviões e os barcos. E que se abra um corredor humanitário. Que se abra um corredor humanitário, que para começar, vamos acabar com este genocídio. E é depois uma discutir... viagem, e é uma viagem em paz, não é? Não estão Sim, armados. Sim, e se há alguém que E está, levam ajuda se para há alguém aquele que está a povo, não é? cometer ilegalidade, é um país que vai buscar pessoas a águas internacionais sobre as quais não tem jurisdição e as rapta. E as faz reféns. Em águas internacionais. Pois. Numa missão Pois, humanitária mas que está, isso- está protegida, O não que é? isto nos está a mostrar é que a lei não existe. A lei não existe. Continuas a ter aquilo que é o meu filme preferido do Fassbinder. Freiheit, como é que é? O direito do mais forte à liberdade. É o direito do mais forte à liberdade. E os outros? Porque, pá, A liberdade é um privilégio de alguns só, é isso. o Césaire, acho que foi o Aimé Césaire, mas o Fanon também falou nisso, foram muito claros quando disseram isto. Aquilo que a Europa, e na Europa, eu costumo dizer, quando eu falo em Europa, falo também dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a Europa em esteroides. Olha, vai dizer isso ao Trump, Pronto. que ele dá-te Eu sei. uns papos, vá. Mas são no sentido cultural, de evolução, Pois. não é? Que são a Europa em esteroides. O que não se perdoa na Europa ao nazismo é que o nazismo tenha trazido para dentro da Europa, para o coração da Europa, os métodos do colonialismo. E o que se está a passar em Gaza não é novo. Isto não é tirar importância ao que estão a passar as pessoas em Gaza e já agora na Cisjordânia. É verdade. É só dizer que isto não é novo é estar nos nossos ecrãs. E nós estarmos a ver. Pois, estamos a testemunhar Isto é o conscientes. colonialismo. Eu há 13 anos, para aí, 12, 13, não sei, fui a Auschwitz e tive um guia polaco, Também fui. polaco, o Marcin, que foi muito interessante a vários níveis, que era ele dizia-me coisas do género, porque as pessoas acham que isto acabou, mas a Bayer continua a fazer isto em África. A Nestlé convencia as mulheres em África de que o leite deles em pó é que era bom, até elas secarem e depois não conseguirem amamentar as crianças. Isto nunca acabou. Nós não víamos, era no nosso ecrã. Outro dia vi um stand-up a dizer... Gosto muito daquelas pessoas que são vegan porque se preocupam com as vacas, mas depois bebem Coca-Cola porque as vacas são importantes, mas as populações da Colômbia nem por isso. E isto é um entrançado de coisas em Ao que mesmo nós estamos tempo- metidos até ao pescoço. Até ao pescoço. Ao mesmo tempo é difícil, para quem nos escuta deve estar a pensar nisto também, é difícil viver uma vida em consciência e
e tentar não errar e tentar fazer escolhas certas e tentar... É desafiante, não é? No mundo em que estamos, na sociedade em que estamos, no que consumimos. Voltamos ao teatro. É. Tentar não errar, para mim, é um mau ponto de partida. Não, é. Tu vais errar sempre, vais Claro. errar. Tu tens de perceber como é que vais fazendo o teu caminho todos os dias, a toda a hora. Claro. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação no telemóvel neste momento que é um dos meus parceiros mais importantes, que é não faço compras sem escanear os códigos de barras, Sim. para perceber se Da origem. vêm de Israel, se vêm da Cisjordânia. Chama-se No Thanks, mas Pois. há muitas outras aplicações, há pelo menos mais 2 ou 3. E não quer dizer que aqui e ali não abra uma exceção porque aquele produto me faz mesmo diferença. Claro. Mas Sim. houve outros 10 que eu não comprei, e se todo mundo estiver a fazer isto, vai haver uma quebra de receitas. E tento fazer isso. Mas depois também há outra coisa, que é também vou regando as plantas, porque senão acabo com fascismo e plantas mortas. E também, calma. Sim. Temos- Tentar algum temos- equilíbrio, não é? Nas coisas. Temos de fazer com as coisas consciência. e dançar ao mesmo tempo, porque senão... Temos que fazer as coisas e a luta e dançar ao mesmo Sim. tempo. Gostas de dançar? Muito. A menina dança. A menina dança. Pois, a menina canta, a menina dança. A menina dança. Quando é bem coreografada, então faz uns brilharetes. Meu do Deus, caraças. Bob Fosse, não é? Oh, quem me dera. Quem me dera, mas provavelmente agora já não conseguia dançar porque as articulações já não me davam. Se eu Mas tivesse isto trabalhado com o Bob en- Fosse. Com ensaios e tudo, ias lá. Ia lá. Eu agora andei no anfiteatro de Pompeia a cantar o cabaré e a fazer poses à fosse e para a fotografia. Verdade. Do anfiteatro de Pompeia, que achei que era o sítio certo. Pois é. Isto É o cúmulo do pós-modernismo. Isso é espetacular. Não sei se há vídeos disso, se não partilha. Vídeos não tenho a certeza, mas há fotos pelo menos. Tu fizeste analogias ali, não é? Em Pompeia, dos anfiteatros, dos teatros da altura, e fizeste analogias com a sociedade de hoje, não é? E com os Big Brothers de hoje. Houve uma Ou reality shows. houve uma ficha que me caiu de repente, ainda em Pompeia, mas que ficou ainda mais afundada quando finalmente fui ao Coliseu, porque foi Coliseu de Roma. Coliseu de Roma. Foi a terceira vez que eu estive em Roma, das 2 primeiras vezes estive em trabalho e não quis estar nas filas e não fui visitar o Coliseu. E desta vez foi a primeira vez. E não sei, é capaz de ser o sítio onde eu senti uma energia mais parecida com a que senti em Auschwitz, por exemplo. Então, Porque é a barbárie organizada. pois sabemos o que é que se passava ali. Não é? E é... Os leões, Os leões, os gladiadores, e as pessoas sacrificadas, As pessoas com sacrificadas. aquele polegar de alguém, de um César, que polegar para para baixo. cima ou para baixo. Mas não é ou só para do cima. César. É dos 75 mil nas bancadas, Que gritavam. a gritar mata ou não mata, não é? E que paralelo é que fazes com as arenas digitais ou televisivas que existem hoje? Eu andando em Pompeia, às tantas virei para a pessoa que ia comigo na viagem e disse mesmo: opa! Então, o teatro, porque Pompeia tem 2 teatros grandes, 2 teatros, um teatro maior e um teatro mais pequeno, que era mais usado para música, e são mais construídos na imagem grega dos teatros, e o grande era usado para teatro, Pois. especificamente. E depois tem a grande arena de Pompeia, que quem conhece o concerto de Pink Floyd tem a imagem daquela grande arena de Pompeia, onde aconteciam os jogos romanos. Ou seja, os leões, os cristãos atirados aos leões, os gladiadores, pronto. A barbárie. A barbárie organizada para Como gáudio espetáculo. da audiência. E eu, entre os teatros e o circo, de repente disse-lhe: epá, isto é a passagem do teatro para a reality TV. Porque deixámos de ter projeções da realidade e visões sobre a realidade e processar a realidade de uma forma, chamemos-lhe artística, pronto, em que até nasce a palavra que nós usamos até hoje de obscenidade, não é? De uma coisa que é obscena, é uma coisa que acontece fora de cena, porque nas tragédias gregas a parte trágica realmente não há gore, não há mortos em cena, há um mensageiro que aparece a contar e depois a Antígona chegou e viu, Já e com viu sangue, pronto, e não sei eventualmente. para... E eu estou a dizer isto e ao mesmo tempo me sinto ridícula porque eu também gosto de filmes de terror e também vi o filme do Dogville e só dizia: então, mas ela não vai matar o bebê, ela tem de matar o bebê. Pois. Todos nós temos isto dentro de nós. Esse lado Não é? mais primitivo? Sim, e violento. E violento. E violento. E por isso é que as coisas também, aquilo que eu estava a dizer, as coisas são, não são fixas.
Mas as arenas continuam. As arenas só que continuam. noutros palcos. Claro. Os tais nas redes sociais ou na televisão, nos reality shows, em Epá. que há polegares para cima e para baixo. Sim. Quem é que vai Sim. estar no assador? E até de uma forma um bocadinho mais suavizada, aquilo que nós gostamos de fazer, que é fazer ídolos e vê-los cair. Continua a acontecer, mesmo que não implique sangue, necessariamente. Nós gostamos disso. Somos fascinados pela história da Marilyn Monroe. Somos fascinados pelo Kurt Cobain ter dado um tiro na cabeça. Somos fascinados por poder dizer que o Ronaldo é um deus ou por dizer que o Ronaldo é um merda. Amy Winehouse. Amy Winehouse. A sensação que eu tive foi, eu não consigo, eu gosto de futebol e de vez em quando vou à bola. Eu acho que não consigo entrar num estádio tão cedo, depois de ter estado no Coliseu. São 75 mil, é o mesmo número. E na verdade os instintos em jogo, enquanto público, são semelhantes. O fazer heróis e vê-los cair. O dizer, és o maior, ou és vai para o... E a forma como são tratadas as pessoas. Pois. A questão é que esses instintos existem. Não vale a pena fazer de conta que eles não estão Escamotear lá. que não, assim, que não Temos existam. de os encarar. Temos de os processar. Mas é engraçado. Bom, eu não sou de ir a futebol, mas sou de ir ao teatro e ao cinema, etc. E o teatro junta muitas pessoas, mas não convoca, por mais diferente que seja um espetáculo. Agora estou a pensar numa exceção. Isto é giro, estamos aqui a pensar ao mesmo tempo. Começas a falar eu e gosto vêm disso. coisas, não é? Gosto disso, é para mim, lá está, a verdade a acontecer. Agora lembrei-me da Catarina e a beleza de matar fascistas, que contraria a minha tese. Sim. Ia dizer que no teatro não acontece, que as pessoas não se enfurecem, Sim. apesar do que se muda em cena. Não é verdade. Na Catarina e a beleza de matar fascistas acontece, mas não é tão comum. Agora, Pois. o Rei Ubu do Jarry, quando estreou em Paris, o ator disse a primeira palavra, que era merde. Como é que é? Merde. Merde! Que a tradução do Alexandre O'Neill diz que é mérdia. A tradução que eu fiz no São João com o Ricardo Paes, que é da Luísa Costa Gomes, diz merdra. Merdra! E então, é a primeira frase do texto. merdra. É a primeira palavra, é a primeira frase, porque é merdra, ponto de exclamação. Portanto, é uma frase. E ele disse a primeira palavra e o teatro veio abaixo e não houve espetáculo. Oh, uau! Mas tudo à porrada. Isto sem falar na Sagração da Primavera do Stravinsky. Tens muitas coisas... Já te aconteceu, ao longo destes 20 e tal anos, um comportamento do público mais agressivo, passivo-agressivo? Ia dizer, infelizmente, não, mas é mentira. Então? No Bravo 2023, na revista da Praga, que, era se diz como Bravo 2023. Era essa a lógica, tipo, que ano de merda vamos com a Marina Mota. Isto. Com a grande Marina Mota. Olá, Marina. Olá, Marina. Com E a Praga. São daquelas marcas do percurso das pessoas. A fazer de Marina Abramovic e tantos outros papéis. Só aquele cartão. Eu quando vi a fotografia da Marina em Marina Abramovic, eu só dizia espetacular. Não foi fogo que eu disse. Foi com F. Foi com F. Foi frito! Não F de fabulosa. Fabulosa mesmo. Mas eu fazia... Eu estou de serviço aos números sérios cada vez que a Praga faz uma revista. Não é? Joana, eu devo dizer, vou assumir aqui, deixa-me fazer este momento, que é quando eu te vi em cena no Tropa Fandanga a fazer o número sério, eu comovi-me, vibrei, só me apeteceu dar-te um abraço que te dei há pouco e vou voltar a dar-te, porque a Praga celebrou a revista portuguesa com os seus instrumentos, mas celebrou e não gozou, e tem um número sério, como toda a Tínhamos revista. que ter. E esse teu número sério, isto agora até se vai ligar a outro tipo de discurso que já tiveste, sérios. Nasceu desse discurso nasceu, que tu falaste não é? na Pois, introdução. bem sei, Sim, é uma sei. reescrita, é um corte, é uma edição que desse maravilha ver-te em palco a fazer aquele momento do número sério. Eu lembro-me, eu percebi que o número funcionava quando a Patrícia da Silva, que foi da Praga, me disse no meu camarim: opa, aquilo acaba e uma pessoa tem vontade de ir lá e levar-te a beber um café e falar contigo. Não beber um copo, porque 2 ou 3 tipo, e falarmos sobre aquilo, queremos sobre a realidade. muito estar contigo e conversar. E pensei, pronto, mas é mesmo isto, é a proximidade, era aquilo que se pretendia. E a revista portuguesa sempre foi muito crítica, irónica, de maneira mais ou menos evidente, não é? Porque
que surgiu muito também na altura da ditadura, sempre... Teve uma fase importante da sua história nessa altura. Teve uma fase muito importante sim. em que não se podia dizer tudo, Sim. não é? Com os speeds sentados Sim. na plateia. Sabes a história do texto da guerra do Raul Solnado que Sei. o Zé Raposo fazia nesse espetáculo? Sim, sim. Que foi lá a comissão de censura ver o geral e ele fez o texto a esta velocidade, falou do texto assim. Como não perceberam nada, deixaram passar. Acharam e depois, a lindamente. partir da estreia, que disse o texto de maneira a ser compreensível. E é muito Espetacular. bom. Bom, É essas muito histórias de bastidor. É muito bom. Raul Solnado, bela referência aqui também. Bom, e tu não chegaste a contar aquele momento do Bravo? Esse momento do Bravo foi, eu fazia, aconteceu revista. daquelas coisas, nós não tínhamos um número sério e eu até gozava com o André, porque o André também tinha uma relação com o Manel Guzmão muito forte, embora a minha tenha caminhos diferentes da do André. Minha relação com o Manel era pessoal e intelectual e afetiva e pronto. E durante o nosso período de ensaios, em que estávamos ainda a escrever e a estruturar e tudo, o Manuel morreu. E eu ainda gozei com o André a dizer, pois nós não tínhamos número sério e tivemos sorte. Pronto, é isto, a vida não deixa, como é que dizia o Chaplin, a vida não deixa de ser séria. Como é que é? A vida não deixa de ter graça porque as pessoas morrem, quando as pessoas choram, tal como não deixa de ser séria quando as pessoas riem. Verdade. Mas estavas a dizer que o público não reagiu bem. O público reagiu sempre bastante bem. Houve uma noite em que eu entrei em cena, comecei a falar e houve alguém a rir-se muito, estridentemente, lá do fundo. E que teve a rir durante quase toda a cena. E por acaso acontecia, na Tropa Fandanga acontecia isso, e isso é uma das coisas engraçadas do número sério, que é, tu vens de uma sequência de sketches que é tudo punchline, atrás de punchline, é tudo para rir, é tudo para rir, é tudo para rir, e de repente alguém foi para lá falar a sério. E até há uma certa ligação nossa com os números sérios da revista, que é, às vezes aquilo é a puxar ao suradinho e é absurdo. E isso foi um ponto de honra da Cláudia Jardim quando se fez a Tropa Fandanga, foi, só fazemos número sério se for a sério. Verdade. Não vamos fazer um número a gozar com os números sérios. Claro. Isso não se faz. E manteve-se essa lógica agora para o Bravo 2023, 10 anos depois. E então aquele texto é um texto escrito a meias entre mim e o André e cortado pelo Zé Maria Vieira Mendes, que é o herói da edição, porque senão tinha montes de palha. E era um texto muito sentido, mas muito simples. De alguma maneira era um texto muito simples, não era armado ao eruditoide. E eu achava que estava no sítio Queres certo. dizer sobre o que é que era? Era sobre o Manel. Era sobre o Manel. Descia uma fotografia da teia com a cara do Manel e era eu a falar sobre ele, sobre a vida dele, sobre o que é que ele implica para nós todos, o que é que ele implica para as letras portuguesas e para a cultura portuguesa no geral, e até sobre a doença dele, porque o Manel teve Parkinson durante muitos anos e muitas vezes o Manel ia para o hospital e toda a gente pensava, pronto, já não sai, e ele saía sempre. Ele tinha mesmo uma resistência brutal. E eu contava uma história que aconteceu uma vez numa mesa em que estávamos os dois ao lado um do outro e que eu estava a ficar mesmo aflita porque ele não conseguia falar para o microfone, estava sempre a tremer e a palavra às vezes não saía e de repente, quando ele acertou no microfone, eu contava isso nesse número, a palavra que saiu foi foda-se! Tipo aquela coisa da raiva a minha cabeça está a funcionar e eu não consigo pôr isto cá fora. E isto é muito engraçado e muito dilacerante ao mesmo tempo, muito humano, isto tem camadas e camadas para mim. E eu ri-me. Eu ri-me, obviamente que me ri, Sim, foi sim, porque, claro. porque aquilo foi... Claro. E ele também. Giro. Pronto. E então E houve uma alguém, gargalhada... Não foi uma gargalhada, foi alguém que esteve o tempo Ai. inteiro a rir, mas de propósito para me agredir claramente. Claramente. E eu pensei, isto não é uma cena fechada. Eu não posso ignorar o que está a acontecer, porque senão eu fico num aquário, não estou com as pessoas. E então fartei-me de meter buchas. Assim? As pessoas riam-se e eu dizia, funny because it's true. Sim, estás-te a rir, vais-te rir ainda mais do próximo, porque este pecado que eu te vou dizer agora quer dizer não sei o quê. Comecei a falar com a pessoa e a gargalhada foi decrescendo. Porque mas houve um foco também para ali. Porque eu não ignorei, porque foi tipo, abri o peito e disse, o que é que foi, caralho? O que é que foi? E aquilo foi uma cena, foi de alguém dizia, se calhar alguém que tinha tomado qualquer coisa e não sei o que. Foi demasiado motivado. Foi demasiado motivado. E eu acho que não tinha a ver com o que se estava a passar ali à frente. Aquilo era alguém que foi lá fazer aquilo contra mim. Não faço ideia quem seja. Acho. Pode ter sido razões artísticas, pode ter sido razões políticas, pode ter sido seja o que for. Mas aquilo foi alguém que levava o número preparado. Ou por estupidez.
Eu acho que qualquer uma destas razões implicam também estupidez. Não, claro. Olha, Mas ao mesmo tempo, eu até tenho pena de não te dizer que, por exemplo, não, quando estreámos os Ubus no São João, o João Reis disse merda! E levantaram-se logo 20 pessoas e Mas saíram. não Mas isso acontece. Há Aconte- pessoas que saem e batem com a porta. Às Pois, vezes claro. acontece. Sim. É outra forma É outra forma. de protesto ou de desencanto. Já não sei quem é que me contou que há uns anos se fez o Requiem pelas vítimas do fascismo, do Lopes Graça. E antes do Requiem era outra peça, a incompleta, do Schubert. Aham. E o Paulo Portas, que era, se não era ministro, estava a caminho, ou já tinha deixado de ser, mas acho que ainda era. O Paulo Portas esteve lá, viu a Sinfonia do Schubert e, quando ia começar o Lopes Graça, levantou-se de forma muito dramática e saiu, mas de maneira a que olhassem para ele e que vissem que ele ia sair. Eu prefiro malta do povo que embirra com o que está ali a acontecer e atira tomates. É mais fixe. Já não existem tomates na plateia. Os tomates já não cheiram a tomate, esse é que é o meu problema. Pois, isso ainda é outra conversa. Sim, ainda outra conversa. E pronto, e também faltam alguns noutros lugares. também. E ovários, também faltam ovários. Pois é, ovários, é verdade. E agora, quero falar ainda também desse teu momento que viralizou no YouTube. E que me vai perseguir para o resto da Vai, vida. não é? Que é quando te convidaram... Já passaram 13 anos, 13 Bernardo, anos. tens a noção. Continuam a falar-me disso. Mas trazendo para agora, que Sim. estiveste a falar sobre jovens, a precariedade e a imigração, e isto foi em 2013, na Conferência Portugal Soberano. E agora? O que é que mudou no país desde aí? Tu falavas da dificuldade de uma geração em sobreviver, não só dos artistas, mas de toda uma geração. Sim. E agora, 13 anos depois? Esta pergunta só pode ser feita agora. Pois é. Lixei-te. Pois Não é. sei se estás a ver. Caraças. Por isso é que eu estava nervosa antes de vir para aqui. Eu disse. Eu acho que as coisas estão mais intensificadas. Porque, na verdade... A extrema-direita é uma realidade em Portugal agora e há 13 anos não era. Não da mesma maneira, mas... Não estava na Assembleia da República. Não estava... Pois, assumida não estava, não é? Não Quando havia um foram partido. aqueles primeiros 50, o pessoal dizia temos 50 fascistas no Parlamento. Oh filho, sempre tiveste, não estavam todos na mesma bancada. É. Sempre tiveste. Portanto, não sei, volto sempre à mesma coisa, de tipo... Ontem vi um meme muito bom, que era uma imagem que às vezes circula, que é o Mel Gibson a falar com o... Quem é? É o Jim Caviezel, que faz o Cristo naquele filme absurdo da Paixão de Cristo. E estão encostados tipo entre takes e o Jim Caviezel está cheio de sangue e com a coroa de espinhos na cabeça e não sei o quê. E por cima do Mel Gibson dizia a geração dos 70s a dizer como era fácil comprar casa, como se podia comprar casa na altura e não sei o quê. A geração negra dos 70s a olhar para esta geração. Porque o que é a realidade, amores? A extrema-direita ainda não estava toda na mesma bancada. Mas em que ano é que foi assassinado o Alcindo Pois. Monteiro? O que é ser cigano em Portugal? O que é ser negro em Portugal? Seja porque se é imigrante, seja porque se é afrodescendente, sendo que afrodescendentes somos todos, em rigor. O que é que tem sido ser mulher em Portugal? Ser mulher? Não ser uma pessoa trans? A IVG foi no fim da década de 2000. No fim da década de 2000. A despatologização trans foi a meio da década de 2010. Ainda estamos a discutir isto, as questões de género e se as pessoas têm o direito a identificar-se como se identificam ou se tem de haver um paizinho lá em cima a dizer não, eu é que sei o que é que tu és. E parece que agora estamos a retroceder. Houve um na retrocesso, sociedade. por exemplo, no Reino Unido, depois há esta ligação toda por causa, voltando aos boicotes. Houve um retrocesso na legislação no Reino Unido e houve a passagem de legislação anti-trans, muito graças ao movimento TERF, aquilo que se chama TERF, não é? Trans Exclusionary Radical Feminist, embora eu acho que o feminist está a mais. Acho que uma mulher que acha que uma mulher se define biologicamente não é uma feminista. Ponto. Portanto, para mim elas são TER, não são TERF. O F está lá a mais. Nem com as lutas de várias comunidades, Está nomeadamente tudo as pessoas ligado. trans. Sim. Está tudo ligado. Várias comunidades ostracizadas e com o mesmo opressor, na verdade. Sim, vamos sempre dar ao mesmo, não é? Embora depois tenhas graus e tenhas Tens, níveis, claro. tu cumpres determinadas funções dentro da estrutura opressiva. Mas isto só para dizer o seguinte, que
estes retrocessos vieram muito de movimentos muito concretos que tiveram financiamento de uma pessoa muito concreta. E que, portanto, quando se vêem as séries do Harry Potter ou se compram os livros do Harry Potter, estamos, objetivamente, a financiar o movimento antitrans. Porque a autora é é TERF. É a J.K. Rowling. Exato. Pronto. Bom, Tudo ligado. Tudo ligado. Entre vários lados teus que me fascinam, e em palco é um deles, também me fascina a tua voz de aliada. Porque, além de seres feminista, interseccional, claro, e lutares por causas também sociais que te implicam também, mas também és uma voz aliada de várias comunidades e tens sido, e não é de agora, e muito antes de ser mais mediático, e tu atraíste mediatismo para causas onde não havia vontade de apontar a câmara. Sim. E eu vou trazer isto para aqui, se me deixares, que é quando te vestiste de noiva com outra mulher que já esteve aqui e estavam vestidas de noivas e deram um beijo, ensinaram um beijo para falar do casamento entre pessoas do mesmo... Ensinámos um casamento. E ensinaram Tivemos um casamento. uma conservadora. É verdade. A Catarina Príncipe. Para falar de uma lei e de um direito das pessoas poderem casar-se, pessoas do mesmo sexo. Em rigor foram 2 casamentos, havia um casal de homens e um casal de mulheres. Muito bem. Houve uma foto que se calhar esteve mais nos jornais, que foi a tua foto com a Raquel Freire. Sim. E queria-te perguntar isso, que força é essa, amiga, de, enquanto voz aliada também, não é toda a gente que o faz, que tens sido sempre assim também, que dás o corpo às balas e estás na frente de combate e de luta, não só por lutas tuas, mas por lutas nossas ou por lutas de outras comunidades. Eu não acho que... Eu sinto que as lutas são todas minhas, todas me implicam. Não é? Era como estávamos a dizer que a Palestina não é sobre só a Palestina, é sobre o mundo todo. É aquela história do quando te vêm buscar a ti já não há ninguém para falar. Portanto, tudo te diz respeito. E quando se diz que uma mulher trans não é uma mulher, está-se a preparar o caminho para dizer que a Caster Semenya não é uma mulher, porque tem testosterona a mais e não pode competir. Ou que uma mulher que não tem filhos... Ou que uma mulher que não tem filhos, como é o meu caso, a sua existência no mundo não está justificada, que é uma coisa que nós todas sentimos, desde que nascemos, a maior parte. Eu conheço muitas mulheres que nunca deviam ter tido filhos. A minha mãe, eu acho que, na verdade, nunca quis ter filhos. Achas que foi por pressão social? Nem ela tinha a noção. Pois, claro. É porque é óbvio, é esse o caminho. Eu ouvi a minha mãe a dizer numa conversa em que lhe saiu a boca fora: e nasceste tu, e foi um grande trauma, que eu consigo perceber porque o meu nascimento foi o fim do mundo em cuecas, e depois nasceu a tua irmã e foi outro trauma. Eu tipo, a minha irmã foi posta cá fora pela Cecina Bermudes, que foi a pessoa que trouxe o parto psicoprofilático para Portugal, parto sem dor, e aquilo que me contaram sempre é que o parto dela tinha durado meia hora, 45 minutos. Supostamente tranquilo. Sim. Ou seja, o problema não foi o meu parto ter sido complicado. É o que é que isso foi. A minha mãe foi uma criança até morrer. Não é? E há muitas pessoas que não deviam ter tido filhos, que agora se me perguntares, tu preferias não ter nascido? Epá, não, isto tem sido uma merda, mas eu prefiro estar cá. Portanto, não, mas a verdade é que muitas vezes a gente não quer. A gente acha que quer. A desconexão de nós próprios é tal que nós nem sabemos o que é uma vontade nossa. E a pressão social é tramada, não é? Claro. E, claro que sim. Para que nós sim. e para muitas pessoas, e é isso. E, portanto, voltando ao que tu perguntaste concretamente, eu não acho que nenhuma luta... Eu até não gosto muito... Eu não me sinto uma aliada. Porque eu sinto... Se alguém me disser, tu tens obrigatoriamente de escolher uma categoria, uma identidade dentro daquelas que se utilizam neste momento, eu vou-te dizer que é queer. Porque mais nenhuma me faz sentido. A mim. Então, o que é que quer dizer quando dizes que és uma mulher queer, o que é que queres dizer com isso? Para quem nos escuta? A minha relação com o género é tudo menos linear. Tive muitas dúvidas sempre a crescer. Tenho uma relação muito difícil com o que é a noção de ser mulher e de feminilidade, nem consigo dizer a palavra como deve ser. E agora parece até que estou a fazer um coming out que não é nenhum coming out. Eu acho bom que as pessoas não binárias se possam identificar como não binárias, mas a minha reação espontânea é dizer, então, mas não binários somos todos.
E isto não é dizer que há alguma coisa de errada com essa categoria, com essa identificação. Claro. Mas há papéis que nos querem atribuir de género que não nos cabem O na género maioria é um de nós. espectro, não é uma coisa binária. Ouviste René Descartes? Não é uma coisa binária, é um que espectro. É só odiozinho de estimação. Sim, a coisa binária do ou é branco ou é preto, ou é mulher ou é homem, ou é criança ou é adulto, ou é... Não. Não. Ou é Não. carne ou é peixe. Ou é carne ou é peixe. E devo-te dizer que agora há um grupo que está a fazer um estudo sobre assédio no trabalho artístico e eu recebi o questionário para preencher e como havia espaço para preencher por extenso, foi a primeira vez que eu escrevi em género, porque foi a primeira vez que tive realmente espaço para escrever isso. Muda, não é? Escrevi fluido, percepcionada socialmente como mulher cis. Porque na verdade é isto que me define. Eu sou percepcionada como uma mulher cis. Geracionalmente, a minha luta no coming of age, era dizer, não, ok, eu sou uma mulher e vou-vos mostrar que uma mulher não é aquilo que vocês dizem. Isso também é uma luta interessante. E isso é uma luta interessante. Uma mulher tem um espectro grande, não é? Também. Mas eu consigo imaginar que se eu tivesse 18 anos hoje, talvez me assumisse como pessoa não binária. Neste momento já não me faz sentido, porque de alguma forma esse caminho para mim já está traçado e ok, sou uma mulher, isso para mim é cagativo. És uma mulher e o espectro é grande. É não grande, sim. Mas acho que mulher... um dia talvez isto deixe de ser tão importante. Claro. Mas na verdade é muito importante neste momento. E nós temos de passar por estas dores de crescimento todas para lidar com isto, com o que isto tudo significa. Isso com o teu namorado é uma questão? Sim, falamos sobre isso. E tranquilo? Claro, também era o que faltava, senão não era meu namorado. Claro. Mas eu às vezes faço perguntas para quem nos escuta. Sim. E porque estas discussões são boas de se terem em relação, não é? Sim, mas eu como te disse também quando me pediste a biografia, o meu modelo é o Peter Sellers, não é? Tipo, não, eu em tempos tive uma identidade, mas pedi a um cirurgião para remover. I had it surgically removed. E eu acho que isso é muito saudável. Okay. Não estar demasiado preocupada com... Para mim, não estou a fazer nenhuma evangelização e dizer... Claro, para ti. Para ti é e às vezes a identidade é uma coisa que te escapa da mão, não é? Porque a maneira como a sociedade te vê também te cola uma etiqueta e te cola uma série de repressões em cima. Mas não é? para ti é importante o quê? Estavas a dizer? A identidade não ser uma coisa assim tão importante. Sabes? Outro dia, eu agora estou loira, as minhas vizinhas ainda não me reconhecem. E eu estava a chegar com a vez para ir estacionar onde eu costumo estacionar e estava uma das minhas vizinhas a dizer, eu estava ali ao fundo de viver a pensar quem é que é aquela pessoa que está a mexer na Vespa da Joana. Isto agora soou muito sexy, mexer na Vespa da Joana. Mas pronto. E então, como eu estou com o cabelo muito curto e tenho este ar, que não é propriamente voluptuoso, mas muito elegante. Pronto, muito obrigada. Never too rich. E estás com um vestido Ivone Silva. Never too rich, never too bitch, never too slim. Preto, nunca me comprometo. Rainha. Mas ela disse, eu até ao longe até achei, desculpe, até achei que era um rapazinho, desculpe. Como se me tivesse a ofender e eu comecei-me a rir assim, mas eu sei o ar que tenho, não se preocupe. Eu acho graça. Tenho uma fotografia de mim. Olha, no último espetáculo que fiz para São João, mas essa foto é aqui na verdade é um estilo de um vídeo, é aqui no Dona Maria. E eu estava a experimentar o piano, porque eu tocava piano numa das cenas, e eu só me lembro da minha reação foi, pá, que lindo, parece um rapazinho. Mas eu lembro-me de ser miúda e de ter o cabelo curto e de estar a entrar numa casa de banho pública e da pessoa que estava de serviço mandar vir comigo porque eu não podia ir à das mulheres e de eu ter ficado na merda. Pois. Tipo, mas não se vê logo que eu sou uma menina. Pois. Mas menina que não usou saias até aos 20 anos. Era incapaz, não me sentia eu, não era eu. Mas não, e não era a questão de ver as pernas, calções na boa. Saias e vestidos, não, nem pensar. Não era eu. Hoje em dia já és mais fluida nisso, não é? Sinto-me, estou mais em paz com essas coisas todas. Isso é bom, também. Visto-me como me apetece. Eu sou isso. uma coisa diferente todos os dias. É e é isso. quando não é hora a hora. Uau! Olha, Sim. Chegamos à hora, ao momento em que te vou lançar um áudio e depois vais reagir a isso. Pode ser? Preparada? Pode ser. Credo. Pois é, tu em tempos pediste-me isso para a Joana Seixas. Pois, e agora? Ai, que medo, só agora é que me caiu agora a ficha. Pois, estava a olhar para os teus olhos, sabias Não, eu achava que era uma das canções. É uma das canções, só que não. É outro tipo de canção. Vamos a isto. Olá, Bernardo. Olá, meu amor. Minha Janica. Meu garfinho. Minha
Joana, minha Manel, minha irmã, minha amiga, minha camarada, minha tudo. A Joana é muitas coisas numa só. É gigante, é imensa, é muito generosa. É talvez das pessoas mais generosas que eu conheço. É muito bonito vê-la a ajudar pessoas nas coisas mais simples, aquelas coisas chatas, estás a ensaiar, tens alguma dificuldade em afinar ou a ir à nota, ela está lá sempre, muito suavemente, muito discretamente, a ajudar. Às vezes é só a dizer, vai, sem medo, tu consegues. E ela faz isto nas notas mais difíceis e nos dias mais difíceis da vida. E isso é um superpoder incrível. É uma artista gigante, uma mulher imensa, de uma sensibilidade e de uma inteligência e de uma lucidez que é muito comovente. É uma das pessoas a que eu recorro, às vezes, às 2 da manhã, a dizer preciso de ajuda, preciso de um conselho. E ela, às vezes, devolve o gesto. Torna a minha vida absolutamente mais fácil e feliz. E o que eu te queria perguntar, meu amor, minha menina tudo, minha irmã, o que é que se faz quando se entra em desencanto partidário, seja em que partido for, quando percebes que não encaixas? Como é que se continua a luta? Como é que tu continuas a tua luta? Amo-te muito, todos os dias, cada vez mais. Bom, acabamos de ouvir a atriz Cláudia Jardim. Obrigado, Cláudia. Estúpida. Que áudio comovente. Logo a descompensar logo nos primeiros tempos. Eu a ouvi-la descompensar do lado de lá e eu a descompensar do lado de cá. Cláudia trouxe aqui novos olhares e camadas sobre a Joana Manuel. Uma mensagem que também é uma declaração de amor e que tem lá dentro uma importante pergunta. O que é que se faz quando se entra em desencanto partidário, seja em que partido for, quando percebes que não encaixas, como se continua a luta? Vamos ouvir a resposta da Joana Manuel na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para músicas, talvez alguma cantoria, a oportunidade para ouvirmos a Joana a ler um texto de Audre Lorde e fazer algumas sugestões culturais. Isto e o que mais surgir, tudo disponível a partir da manhã deste sábado. Aguentem, aguenta coração, aguenta Joana. Até já, boas escutas. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.